Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre produtos novos, seja novos no mercado, novos na minha coleção ou novos aqui no canal. De lançamentos no mercado nós teremos esse quinteto de sombras da Dior, o blush da Tom Ford e o lip combo da Yves Saint Laurent. Portanto, se vocês querem saber como eu fiz esse look belíssimo e querem resenhas de produtos novos, fiquem aqui comigo nesse vídeo. Meu nome é Fernanda, sou uma entusiasta do universo da maquiagem e estou aqui para compartilhar essa paixão com vocês. Vamos ao vídeo. Bom, já estou de base e já estou com as sobrancelhas preenchidas. Para isso, eu usei a Dior Forever na cor número 05N. Essa daqui é a versão antiga e mate, ok? E nas sobrancelhas, usei o lápis de sobrancelhas da linha Dior Show na cor Dark Brown. Com relação ao lápis de sobrancelhas, eu já falei dele antes aqui no canal e é um lápis que eu gosto muito. É fácil de aplicar, fácil de esfumar. Ele vem com a escovinha aqui em uma das extremidades. Essa daqui é a cor dele. Quanto à base, eu também já falei da base Dior Forever aqui no canal, no primeiro vídeo do canal, mas lá eu usei a 1.5N. Essa daqui que eu usei hoje é a 0.5N, tá? Qual que é o meu maior problema com relação a essas bases da Dior? É a cor, é a escolha da cor. Por quê? Porque elas oxidam bastante, pelo menos as cores mais claras oxidam bastante. Eles acabaram de reformular essa base, não só essa, quanto a Glow também. E a minha dificuldade como consumidora continua sendo a cor. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar a respeito das cores dessa base, tá? Vou mostrar diferentes tons, comparando com a nova. Eu não comprei a base nova, mas eu tenho uma amostra aqui que fizeram pra mim. Eu fui ao shopping, comprei alguns produtos Dior e eles me deram uma amostra da 05N nova na versão mate e também uma amostra da 1N na versão Glow, tá? E por que que eu tenho a 05N e a 1.5N? Porque a primeira vez que eu fui comprar essa fórmula, eu fui até a loja, testei a base 1.5N e achei que a cor ficou ideal. Depois de um tempo, oxidou bastante, então eu costumo usá-la quando eu estou bronzeada. Depois que eu errei a primeira vez, eu passei a acreditar que o meu tom ideal seria, na verdade, o 1N. Então, fui novamente até a Dior, depois de bastante tempo, né? E experimentei mais dois tons, a 05N e a 1N. No final das contas, o que ficou melhor depois da oxidação foi a 05N. No entanto, vocês podem perceber aqui, ó, que eu estou com essa base, a 05N, já faz algum tempo, antes de começar a gravar aqui pra vocês. Ela oxidou e olha como ela ficou um pouco mais escura que o meu pescoço. Então, eu não sei se, na verdade, o ideal para mim seria a 0N. Eu não vou pagar novamente para ver. E essa diferença aqui não é algo que me incomoda, porque eu posso passar um pó finalizador mais clarinho e resolver essa situação. Mas então, vamos às cores. Essa daqui, então, é a 05N na fórmula nova. Olha só a cor dela. Vou pegar aqui numa espátulazinha de plástico e colocar aqui na minha paleta. A gente vai comparar todas as cores. E tá lá, gente. Essa aqui é a 05N da fórmula nova da base Dior Forever, na versão mate, tá? Agora, ligeirinho, para não dar tempo de oxidar, eu já vou aplicar do lado a 05N da versão antiga. Então, essa daqui é a 05N versão antiga e essa aqui 05N versão nova. Agora eu vou aplicar a 1.5N da versão antiga. Tá lá, 1.5N da versão antiga. E usando a amostra grátis que a vendedora me deu, agora eu vou aplicar 1N da Skin Glow, que por alguma razão é de longe a mais escura. Então, tá lá, 1N da Forever Skin Glow, 1.5N da Forever Matte Antiga, 0.5N da Forever Matte versão antiga
e 05N da Forever Matte versão nova. Vou pegar todos esses tons, aplicar aqui no meu braço e a gente vai ver a questão da oxidação. Depois de meia hora, essa é a diferença das cores, tá? Essa aqui é 05N nova, sendo que essa aqui é 05N antiga. Olha a diferença de cor, né? A nova fica bem mais escura, bem mais laranja, né? Essa daqui é 1.5N, fica um pouco mais escura que a 05N antiga, mas a 1.5N antiga é menos alaranjada do que a 05N nova. Enquanto que a mais alaranjada e escura de todas é a 1N na versão Skin Glow. Então, assim, gente, tomar bastante cuidado na hora de escolher a sua base Dior, porque elas oxidam. A minha recomendação nesse caso é: vá até uma loja, não compre online. Vá até uma loja, aplique diversos tons e subtons no seu pescoço, deixa oxidando e aí sim você vai conseguir identificar qual é a cor ideal para você. E agora vamos à paleta de sombras da Dior, da linha Dior Show. Essa daqui é Cinq Couleurs, que significa 5 cores, é um quinteto de sombras lançado em edição limitada, bem recentemente. O estojo é adornado com esse padrão canage, em referência à icônica bolsa Lady Dior. Nós não temos a bolsa, mas nós temos a paleta de sombras, que é muito mais divertida, ou não. Dentre as opções, eu escolhi a cor Lilac 2, que... Pera lá. Dentre opções divinas, eu escolhi essa daqui que se chama Lilac 2. Olha que coisa mais linda. Observando que a paleta também vem com esponjinha e pincelzinho. E vou fazer swatch dessas sombras aqui para vocês, lembrando que todos os vídeos do canal são divididos em capítulos. Então, caso vocês queiram pular alguma coisa e ir direto ao ponto, é só selecionar o que vocês querem assistir aqui, o capítulo na linha do tempo, bem embaixo aqui do vídeo, ou então na descrição. De acordo com o site, a Dior Show Cinq Couleurs é a paleta de sombras icônica da Dior para os olhos. Uma maquiagem de longa duração com uma textura ultra cremosa e confortável. A paleta de edição limitada apresenta um estojo adornado com padrão canage, uma sutil referência à icônica bolsa Lady Dior. Ela revela 4 combinações monocromáticas com acabamentos espetaculares: azul, rosa, lilás e marrom. Cada uma é iluminada por um centro ultra brilhante. Cada paleta contém 3 acabamentos: mate, acetinado e perolado, fórmula enriquecida com extrato de centáurea. Então, descrevendo aqui os tons, nós temos um lilás frio metálico, um branco perolado, um bordô acetinado, um azul que fica ali entre um azul e um lilás. E olhando aqui na paleta, ele parece ser cintilante ou perolado, mas eu acho que nos olhos ele vai ficar mais mate. E um lilás rosado com partículas bem evidentes de brilho, né? Ele tem bastante glitter. Vou começar com essa cor aqui, que fica entre um azul e um lilás, aplicando ela no côncavo. Já gostei da pigmentação. Lembrando que eu não estou usando primer. O máximo que tem aqui no meu olho é um pouco de base. Bem bonita essa cor. Super fácil de esfumar. Eu não estava achando que fosse pigmentar muito. Na verdade, eu não sabia muito bem o que achar sobre essa paleta, tá, gente? Porque as fórmulas da Dior são muitas vezes incógnitas. A gente nunca sabe muito bem o que esperar. E às vezes eles entregam paletas com excelente pigmentação, às vezes sem pigmentação nenhuma. Quer dizer, isso eu falo com base nos reviews que eu assisto, porque eu não tenho muitas paletas Dior também, tá? Essa aqui é a segunda paleta que eu compro da marca. Eu tenho uma outra da linha Backstage, Dior Backstage,
que eu gosto bastante, na verdade, da pigmentação também. Não tem do que reclamar, não. Deixa eu mostrar ela aqui pra vocês. É essa daqui, ó, a Smoke Essentials. Eu gosto bastante dessa paleta aqui. Eu achei que essa cor fosse ficar mate, mas ela não ficou, tá? Ela é meio perolada mesmo. Agora eu vou pegar essa cor Bordeaux e vou aplicar ela no canto externo do olho, para dar mais profundidade. Começar aplicando e depois esfumar. Boa pigmentação, esfumou super bem e é uma cor bem bonita, um acetinado Bordeaux bem lindo. Agora eu vou dar uma retocadinha no azul aqui no côncavo. Fui um pouco pra cima demais com essa sombra azul, lilás, enfim, mas não tem problema, depois a gente clareia ali em cima. Bom, uma coisa que eu percebi dessas duas cores até agora é que elas esfumam muito bem. Eu apliquei o Bordeaux por cima do azul, ou do lilás, né? E, nossa, ficou lindo, esfumou lindamente. Gostei muito. Agora eu vou vir com esse lilás mais clarinho aqui. Na verdade é um lilás rosadinho, né, gente? Que parece ser metálico. E vou tentar aplicar no centro da pálpebra móvel com o pincel. Vamos ver a pigmentação. Bem suave com o pincel, tá? Agora vamos ver com o dedo. É suave com o dedo também. Essa é uma sombra mais suavezinha, tá? Mas isso não tem a ver com a pigmentação, na verdade é que a cor dela já é mais clarinha. Na descrição, eles falam que essa sombra é ultra cremosa, né? Eu não acho que elas sejam cremosas não, gente, elas são macias. Parecem assim um cetim, uma seda, quando você rela ali nelas. Mas cremosa, eu não senti isso não. Vou vir com a sombra Bordeaux embaixo da linha dos cílios, para dar aquela abrida no olhar. Vou pegar essa branquinha perolada aqui e aplicar no osso das sobrancelhas e no canto interno dos olhos. Belíssima essa sombra, gente. Eu adoro uma sombra branquinha assim que entrega bastante brilho, mas não com partículas, né? Não com glitter, com esse perolado divino. Muito lindo. Nossa, esse branquinho ilumina muito bem, olha. Passei um pouquinho dele aqui. Olha que coisa linda. E no topo da pálpebra móvel, eu vou usar essa sombra lilás rosada com partículas de glitter bem aparentes para dar aquele brilho bem bonito, ó. Eu não ia aplicar lápis de olho, mas resolvi aplicar. Para isso, vou usar esse da Dior na cor 664 Brick. Vou aplicar ele no canto externo da linha superior dos cílios, só para dar aquela levantada, né? Deixar o olhar ainda mais levantadinho e um volumezinho a mais ali nos cílios. Esse lápis, acho que eu nunca falei dele aqui pra vocês no canal, ele é bem macio. Os lápis da Dior são bem macios. E nessa cor em especial, eu gosto muito, parece que ela é ainda mais macia que o normal. Então, só fazer aquele borrãozinho. Ele tem uma esponjinha de esfumar do outro lado, tá? Vou tentar usar ela aqui, vamos ver.
Acho que ficou bom. Normalmente eu não uso essas esponjinhas que vêm com os lápis da Dior. Mas esse lápis aqui é tão maciozinho que deu certo. Eu acho elas muito durinhas, as esponjinhas. Prefiro sempre usar o pincel. Mas com essa cor aqui deu certo. E vou aplicar também na linha d'água. Vou aplicar ele também embaixo da linha inferior dos cílios, bem aqui no comecinho só, tá? Nessa partezinha que a gente chama de terço externo. E esfumar. Agora, vamos curvar os cílios. E aí, gente, a Dior lançou também uma máscara de cílios na cor Bordeaux, entre outras cores. Também tem azul, tem rosa, enfim. Eu não adquiri essa máscara de cílios porque eu tenho aqui comigo a Lash Clash da Yves Saint Laurent na cor Bordeaux. Então, a gente vai usar ela aqui hoje para ver como que vai ficar com essa paleta de sombras. Pensa num olho que tá ficando diferente. Inusitadamente belíssimo. Gente, eu amei. Não é segredo pra ninguém que eu adoro a Lash Clash Mascara da Yves Saint Laurent, né? Mas eu acho que eu nunca tinha usado a Bordeaux com vocês, só a preta. E a preta entrega bastante volume. Essa daqui eu acho que entrega um pouco menos volume. Eu não sei se é por causa da fórmula ou se é a cor que dá essa impressão, tá? Mas também uma excelente máscara. E esse Bordeaux, né, no cílio fica muito legal. Eu gosto. Gostei também com essa paleta. Nossa, gente, tô amando esse olho. Agora eu vou contornar meu rosto usando o Contorning Stick da Dior na cor 01 Light. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Esse contorno não é um lançamento, mas ele é uma novidade na minha coleção. Eu comprei ele recentemente e nunca usei. Vou usar aqui em primeira mão com vocês. Vou aplicar um tanto aqui. Parece ser bem pigmentado. Vamos ver como que esfuma. Super bem. Esfumou muito bem. Eu vou testar aplicando com o pincel assim, ao invés de pôr ele direto no rosto. Vamos ver se funciona. Também funciona. Excelente produto, a cor é belíssima. Nossa, que produto bom. Muito lindo. Esfuma como se fosse uma manteiga, gente, derrete. Muito facinho trabalhar com esse contorno aqui da Dior, viu? Vou ficar aqui assim no nariz. Vou agora aplicar o corretivo e volto já. Corretivo aplicado, usei o Forever da Dior na cor 05N. Apliquei ele no centro da testa, embaixo dos olhos, no canto do nariz e nessa curvinha aqui do osso do nariz. Como esse não é um produto novo no canal, na minha coleção ou no mercado, eu não vou entrar muito em detalhes, só vou dizer para vocês que eu gosto muito desse corretivo e ele é um dos meus preferidos. E vamos para mais um lançamento. Vou mostrar aqui para vocês agora o blush da Tom Ford Architecture Soft Matte Blush. O meu na cor Hot Pink. Ele vem nessa bolsinha que parece uma camurça. E tirando aqui, essa é a embalagem desse blush. E esse é o Hot Pink da Tom Ford. Eu não sei que cor que está aparecendo aí na tela, mas a melhor descrição para essa cor é rosa chiclete.
Eu, quando vi ele nas fotos, das propagandas, não imaginei que fosse ser tão aberto quanto ele é. Eu achei que fosse um rosa intenso, vibrante, mas um pouquinho mais fechado, tá? Ele é bem aberto pessoalmente. Comparando aqui com o meu esmalte, ó, talvez assim vocês consigam ter uma noção melhor de como é essa cor. Eu diria que é um rosa quase neon, meio fluorescente. É legal para o verão, né? Para épocas mais quentes do ano, mais alegres, primavera também. Vamos ver como é que vai ser no rosto. Olhando assim, eu confesso a vocês que eu fico um pouco assustada com essa cor. Não sei se é uma cor que eu vou usar muito, mas tudo depende de como vai ficar na minha pele, né? Então vamos lá. Vou pegar um pouquinho aqui, tirar o excesso, acho que eu vou tirar o excesso inclusive no dorso da minha mão. E vamos aplicá-lo. A cor na pele eu até gostei, viu, gente? Eu achei que combinou com o meu tom de pele, apesar de ele ser meio aberto demais, eu até gostei. Eu não sei se eu gostei com esse olho. Enfim, vou aplicar do outro lado também, tirando o excesso, porque ele é bem pigmentado, tá? Esfuma bem. É bonito, mas com esse olho, eu acho que não harmonizou. De qualquer forma, ele me agradou mais do que eu pensei que iria agradar, tá? Tá aprovado. Com outro look, certamente, esse blush vai ficar muito bonito. No rosto, ele não ficou tão neon, tão fluorescente, tão rosa chiclete, quanto eu imaginei que fosse ficar olhando ele aqui na paleta. É um blush muito bonito. Gostei. Eu vou fazer um degradê usando o Dior Backstage Rose Glow na cor Berry. Eu tenho faz tempo esse blush, mas nunca mostrei antes aqui no canal, então é novo no canal. Então, vou pegar um tanto aqui assim, tirar o excesso no dorso da minha mão e vou aplicar ele assim mais pra cima, fazendo um degradê com esse outro blush. Aqui acabou ficando bem escuro, né? Vou tirar o excesso do meu pincel e esfumar mais. Acabou que eu acho que ficou escuro demais. Pegar um pincel limpo e continuar esfumando aqui para tirar esse excesso. E agora vamos com a esponjinha. Gente, eu acabei de me tocar. Sabe qual cor que ia ficar belíssima aqui com esse olho? A Nude Lavalier da Yves Saint Laurent. Eu tenho esse blush nessa paleta aqui, que é uma paleta facial de blushes e iluminadores. Essa cor aqui é a Nude Lavalier, então, por que não? Eu vou passá-la também. Que maquiagem é isso, né, gente? A gente tem que se divertir. Deu vontade de passar outro blush? Passa outro blush, tá tudo certo. E vamos lá. Essa cor, sim, se harmoniza muito bem com esse olho, olha. Esses blushes têm uma excelente pigmentação. Lembrando que essa paleta aqui vem com 3 iluminadores e 3 blushes. Tem um excelente custo-benefício. Nossa, esse blush é muito belíssimo. Olha isso. E vou passar aqui também no nariz. Então, esse blush Nude Lavalier, ele já tem uma certa luminosidade, ó. Coisa mais linda. Então, é um iluminado sem partículas de brilho evidente, sem glitter, tá? Só esse iluminado belíssimo. Perfeito. E já vou aproveitar que eu tô com essa paleta aqui e usar esse iluminador. Esse iluminador é um champanhe belíssimo. Tem pequeninas partículas de glitter, assim, mas bem pequenininhos, quase não dá pra ver, tá?
Então, é um iluminador que eu gosto. Gente, acabei de lembrar que eu queria ter testado esse branquinho aqui como iluminador, ó. E agora? Será que eu testo? Passo aqui por cima? A maquiagem tá ficando um salve-se quem puder, né? Cheia de imprevistos. Testo ou não testo? Quer saber? Eu vou testar. Só um pouquinho, vai? Só um pouquinho. Ai, adorei. Dá certo, tá? Pode usar essa sombra aqui como iluminador. É um branquinho perolado, né? Divino, muito lindo. E eu gostei, inclusive, misturado com esse champanhe. Deu uma esfriada, assim, né? Ficou mais harmônico ainda com os olhos. Nossa, muito lindo. Agora eu vou finalizar a pele e volto já. Pele finalizada. Para esse fim, usei o Dior Forever Nude Radiant Filter, que é esse daqui. Já mostrei aqui no canal. É um pó que reflete a luz, ele não é um pó matificante, ele segura bem a maquiagem e dá um glow bonito, um glow natural, tá? Além de um efeito blur belíssimo, disfarça imperfeições, deixa aquela coisa da pele mais polida. O meu é o translúcido, eu já falei desse produto aqui no canal, então vamos para o próximo produto. Vídeo chegando ao fim, falaremos agora do Lip Combo, lançamento da Yves Saint Laurent. Até que enfim a Yves Saint Laurent lançou um contorno labial, né? Olha só que belíssima a embalagem do contorno labial. O meu é na cor número 1, que acompanha também a do batom. E olha que belíssima a embalagem do batom também. A única coisa que eu não gostei nessa embalagem é que essa parte aqui é emborrachada. Parece ser uma borracha bem sequinha, não dá a impressão de que ela vai melar com o tempo, mas a experiência que eu tenho com produtos emborrachados normalmente é essa, eles melam, fica grudando tudo com o tempo. É algo que eu não gosto, tá? Com exceção desse material, a embalagem é linda e bem luxuosa. Também na cor 01, que é um nude rosado. Aqui na caixinha fala que esse batom é um Soft Blurring Lip Color, ou seja, ele tem acabamento blur, aquele acabamento que fica assim meio borrado nos lábios, dando uma impressão mais natural, que dá a impressão que é uma coisa do lábio mesmo, sabe? Não fica muito iluminado, não fica muito mate. É na mesma pegada daquele que eu já mostrei pra vocês da Sephora, deixa eu achar ele aqui. Esse daqui, ó, o Blurring Matte da Sephora, eles chamam até de Cloud Matte, né? Esse da Yves Saint Laurent não está dizendo que é mate, está dizendo apenas que é um soft blurring. Vamos ver agora, então, como que é a textura dele. Começando, claro, com o contorno labial. O contorno labial já gostei bastante, super macio e fácil de aplicar, cor belíssima, aprovado. E agora vamos para o batom. De fato, ele tem um leve blur, tá? Não é igual ao da Sephora, o da Sephora é mais mate que esse. Esse daqui é um pouco mais cremoso, mas ao mesmo tempo tem um acabamento mais borrado nos lábios. Eu não sei nem como explicar direito como é isso, mas super confortável de usar, belíssimo, não marca textura. Nossa, muito lindo, gostei muito. A questão agora é com relação à durabilidade nos lábios, né? Eu não sou chegada no Love Shine, porque ele não para nos meus lábios. É eu aplicar e dali a pouco ele desaparece. Esse daqui parece ter uma fixação melhor, mas vamos ver aí no decorrer do dia. E eu trago aqui num próximo vídeo para vocês o meu feedback a respeito da durabilidade desse produto. Ou se vocês quiserem saber também nos comentários, vocês escrevam aqui que eu posso responder nos comentários. Então, tá lá, gente. Look belíssimo. Deixa eu me aproximar, né, pra mostrar
todos os detalhes para vocês, dos olhos, da pele, dos lábios. Eu adorei. E vamos lá, vou falar um pouquinho então dos lançamentos do mercado, tá? Com relação à nova paleta da Dior, esse quinteto aqui, eu amei, tá? Tá super aprovado, a pigmentação é linda, a gama de cores é belíssima, não tenho o que falar dessa paleta, é muito, muito, muito linda. Eu amei, é minha cara, e pra primavera, pro verão, olha isso. Ou então, se não quiser o azul colorido, esse bordô aqui é chiquérrimo, dá pra usar no outono, no inverno, enfim, uma paleta aí pra ser usada o ano todo. Com relação ao blush da Tom Ford, eu gostei bastante da textura dele, ele é bem macio, ele esfuma muito bem, tá? É um blush de altíssima qualidade, o único problema é a cor, então eu não indico ele para todos, tá? Quem aí não gosta de cores muito extravagantes, muito abertas, um tanto quanto neon, eu diria, esse blush aqui talvez não seja indicado, apesar de que quando eu passei, vocês viram que não ficou tão neon, tão fluorescente no meu rosto. Enfim, eu acho que o melhor é vocês testarem na loja e verem se de fato esse é um produto para vocês. Fica aí a informação de que a cor desse blush, pessoalmente, não é a mesma cor que vocês veem nas fotos, nas propagandas, tá? Ela é uma cor bem mais aberta, bem mais chamativa. E agora o Lip Combo da Yves Saint Laurent. Amei. Por enquanto, perfeição define, tá? O contorno labial é super macio, gostoso de aplicar, parece ter uma boa durabilidade, tal como o batom. O batom também, além dessa cor 01 ser belíssima, né? Uma cor chave, vai bem aí com diversos tipos de look. É cremoso com essa textura mais blur, um soft blur, né? Que é um blur suave, assim. Por enquanto, está super confortável nos meus lábios. A pigmentação me parece que está bem fixada, mas isso é algo que eu vou atualizar vocês depois. Num primeiro momento, só elogios. E agora eu quero saber de vocês. Vocês gostaram dos produtos? Gostaram do look? Vocês já conheciam esses produtos? Conta tudo aqui pra mim nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curta, comente, compartilhe. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.